Pensando na temporada de 2026, o Inter fecha sua segunda contratação para o ano. Também a gente comenta mais sobre Paulinho de Paula, novo reforço do Inter, com uma análise mais profunda desse jogador. E claro, a gente vai comentar sobre duas situações. Um atacante que pode deixar o Beira-Rio ainda em janeiro e também a situação envolvendo outro nome que voltou à pauta do Colorado nesses últimos dias. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. Também deixa o hype aqui nesse vídeo, ali na parte dos comentários. Arrasta para o lado, dá o hype por aqui, porque vai fazer com que o conteúdo seja entregue para mais colorados. Também te diverte, vai em todas as abas que tem aqui no canal Juliano Machado Repórter, porque tem muita coisa boa, muita coisa para te informar sobre o Inter, tá? Além, claro, do vídeo diário que tu já está acostumado. Também tem os shorts, famosos vídeos curtos que tem por aqui, né, em tempo real, e também a nossa comunidade ali, tudo que sair de informação do Inter, primeiramente vai estar saindo na nossa comunidade, tá certo? Não esquece também de ir lá na KTO, kto.bet.br, que é a nossa casa de apostas. Lembrando da KTO, os estaduais estão de volta nesse final de semana, então tem aposta grátis lá na KTO. Muitas promoções, muita coisa boa. Vai lá, kto.bet.br, me dá essa moral, link na descrição, o primeiro comentário fixado. Lembrando que a KTO é para maior de 18 anos, tá certo? Vocês estão ouvindo aqui, tem um pouco de barulho. Eu estou no José Francisco Gorski. Hoje tem Clássico Grenal por aqui, né, na Copa Santiago. É a quarta rodada da Copa Santiago. O Inter venceu o primeiro jogo, né, por 6-0. Acabou perdendo a sua segunda partida ontem aqui no estádio José Francisco Gorski, o famoso Chicão, por 3-2 para a equipe do Novo Hamburgo. E hoje busca essa vitória diante do Grêmio, né? Clássico Grenal. O Grêmio também não começou bem a competição, acabou perdendo o primeiro jogo. Ontem venceu aqui no sufoco Curitiba, que o Inter tinha goleado, tá? Então vocês vão escutar um pouco de barulho, o pessoal tá fazendo aqui, né, tentando deixar em condições aqui o gramado para que a gente tenha um grande Clássico Grenal aqui, o primeiro do ano, né, sendo da categoria Sub-17, tá? Agora, vamos falar sobre o profissional, né? Muitas coisas para a gente comentar aqui, muitas coisas para a gente debater e falar sobre o Inter. Deixa eu começar falando sobre a situação envolvendo o Bruno Rodrigues, tá? Ele é o atacante do Palmeiras, ele tem contrato longo com a equipe do Palmeiras, mas esse jogador está no radar do Inter há muito tempo. Antes mesmo dele fechar com o Palmeiras, o Bruno Rodrigues chegou a ficar muito próximo de ser reforço do Inter. O Inter tinha feito uma boa oferta para o Bruno Rodrigues. Na época, a Tombense, que tinha os direitos dele, depois de ele ter feito um campeonato muito bom pela equipe do Cruzeiro, optou pela venda para a equipe do Palmeiras. E lembrando, além de optar pela venda do Palmeiras, aí tem o pós. E o pós são as seguidas lesões que o Bruno Rodrigues teve. Ele retornou no final do ano passado aos gramados e faz com que ele também tenha perdido espaço, por óbvio, né? Quando o Bruno Rodrigues chega no Palmeiras, chega com muita expectativa. Mas essa expectativa ela vai caindo ao decorrer dessas seguidas lesões que afastaram o Bruno Rodrigues então dos gramados. A tendência é que ele inicie pelo menos, né, junto agora essa pré-temporada lá na equipe paulista, mas o Palmeiras não descarta negociar o Bruno Rodrigues. Só que o Palmeiras tem como prioridade vender esse jogador. O Bruno Rodrigues é um nome que já passou pelo aval do Pesolano, é um nome que agrada o departamento de futebol do Inter, e a partir de agora o Inter vai tentar um empréstimo. O Inter vai tentar utilizar da boa relação que tem Leila Pereira e o presidente Alessandro Barcelos para que o Bruno Rodrigues então vire reforço colorado. Mas repito, não é um negócio fácil, é um negócio um pouco complexo, até porque o Palmeiras gostaria de se desfazer do Bruno Rodrigues por completo. Algo que até o momento, né, nenhum clube se interessou em tirar ele de forma definitiva, e sim também tentando buscar um empréstimo desse jogador, tá? Agora deixa eu falar aqui sobre o atacante Vitinho. O Vitinho tem contrato com o Inter até a metade de 2026. O Vitinho já tem conversas com o Inter para assinar um pré-contrato, e o Vitinho tinha rechaçado, por exemplo, o interesse de 2 clubes, tá? O Santos chegou aqui para tentar tirar o Vitinho, e também a equipe do Bahia sinalizou para a tentativa de ter o Vitinho como reforço. Agora, existe um novo capítulo sobre isso. Existe um novo clube interessado em tirar o Vitinho do Inter. E esse clube é o Lyon Tiren, tá? Acredito que seja assim que se fala. É um clube da China e eles estão conversando com o staff do Vitinho. Quem cuida da carreira do Vitinho
é o Juliano Bertolucci, um dos principais empresários brasileiros dentro do mercado, não só do Brasil, mas no mercado do futebol europeu. Ele fez diversas negociações, era empresário do Oscar, por exemplo, agora que encerrou a carreira, e o staff do Vitinho, né, contém essas conversas em andamento com o futebol chinês. E o porquê que a negociação ela acaba mudando um pouco a rota daquilo que o Inter tinha de expectativa de assinar esse pré-contrato com o Vitinho. A informação, né, do GE é que o Lyon Turin aumentou os valores nos últimos dias e chegou aos números que o Vitinho pediu na questão salarial, a questão das luvas diluídas no contrato, e isso fizeram com que o Vitinho balançasse, de que daqui a pouco é melhor para o Vitinho fazer esse grande contrato na carreira dele. Talvez seja a última oportunidade que o Vitinho vai ter de poder fazer um grande contrato dentro da carreira dele como jogador. Então, por isso, o Inter tem muito receio de perder o Vitinho. O Vitinho pode assinar esse pré-contrato agora com o clube chinês e lá na metade do ano deixar o Inter. Mas a tendência é de que daqui a pouco, se o Vitinho se acertar com o Lyon, ele vai acabar deixando o Beira-Rio já em janeiro. O Inter vai começar a ver outras alternativas e o Inter vai acabar liberando o Vitinho. Porque o cara não vai estar com a cabeça aqui, o cara já vai estar com a cabeça no futebol chinês. E aí sim, o Inter abriria a mão do Vitinho. Mas, repito, essa situação ela passa muito pela questão salarial. O Inter não vai oferecer o valor, pelo menos foi isso que eu escutei, o Inter não vai oferecer nem perto daquilo que o futebol chinês está oferecendo para ele agora. Então, para ele seria muito bom que esse negócio acontecesse, tá? E agora, né, falando sobre Vitinho, agora vamos falar sobre coisa boa, né? Vamos falar sobre reforço, tá? O Inter contratou o Vitor Jesus, lateral direito, 20 anos de idade, tá? Ele, na verdade, vai completar 20 anos de idade agora no final do mês de janeiro. E o Inter está contratando esse jogador junto ao Cruzeiro. Ele pertencia ao Cruzeiro e ele está sendo negociado com o Inter. Ele deixa o Cruzeiro, o contrato dele se encerra com o Cruzeiro e ele será jogador do Inter, tá? Ele já se despediu, por exemplo, do Cruzeiro nas redes sociais, não é mais jogador do Cruzeiro. E aí eu fui questionar, pô, esse jogador, pela idade, ele vem para o profissional, ele vem para disputar a posição com a Aguirre, com o Bruno Gomes, com o Alan Benítez, ou ele vem para compor o elenco da base? E aí foi me falado, ó, esse jogador, ele não passou pela base, né? Ele não passou pelas pessoas que cuidam da categoria de base. Esse jogador, o Inter entende que ele vai ser alçado aos profissionais. Ele tem qualidade, ele vai conseguir, né, ter uma sequência que vai levar ele a continuar dentro do grupo profissional. Por que eu falo isso? Porque a ideia do Inter é já colocar o Vitor Jesus no Campeonato Gaúcho. Ele vai ter as primeiras oportunidades com o Pablo Fernandes, com também, né, o Pesolano na sequência, mas a ideia do Inter é utilizar ele nessa equipe alternativa, que tem jogadores da base e também alguns jogadores que estão fora dos planos para o restante da temporada, e aí sim, depois disso, sendo aprovado, ele permanece então com o elenco profissional e ele continua então tendo oportunidades, quem sabe, de disputar a posição com o Brian Aguirre ou até mesmo com o Bruno Gomes. A questão é, o Bruno Gomes, o Pesolano entende que ele é meio-campista. O Bruno Gomes provavelmente não vai ser mais utilizado como lateral direito nas mãos do Paulo Pesolano, tá? Agora, para a gente finalizar o vídeo aqui, deixa eu trazer o meu parceiro, o Lucas Goulart, tá? O Lucas Goulart, ele faz parte do pessoal lá do Futuri, tá? É um pessoal que tem análises incríveis, tá? Tem scouts incríveis. E o Lucas Goulart é um desses caras que analisa muito o futebol, entende muito daquilo que o jogador pode entregar com a camiseta do clube que ele está vestindo, do clube que ele está indo. E é o caso do Paulinho de Paula. Eu pedi para o Lucas gravar aqui um conteúdo para a gente analisando a contratação do Paulinho de Paula. E é isso que a gente vai escutar então do meu parceiro. Pode falar aí, Lucas. Fala galera do canal do Juliano, eu sou o Lucas Goulart, analista tático da Futuri, e ele me convidou para falar um pouquinho mais sobre o Paulinho Paula. Trazendo as características do Paulinho Paula, é um segundo homem de meio campo que pode atuar também como um terceiro homem. Em 2023, no momento que ele melhor atuou aqui no futebol brasileiro, foi na equipe do Ramon Dias, inclusive, o Ramon Dias adotava uma estrutura de um 4-1-4-1, um primeiro volante à frente da linha defensiva, com 2 meias mais por dentro e 2 pontas, e também o centroavante está na frente. E aí o Paulinho Paula era esse meia por dentro pelo lado direito. O Paulinho Paula ele se destaca pela capacidade de condução dele, consegue arrastar bem a marcação, esconder a posse de bola do marcador e conduz.
É um jogador que busca um jogo mais curto, mais associativo, né, de combinações, principalmente com o lateral pelo lado direito ou o lateral pelo lado esquerdo, a depender do lado que ele for atuar. O Paulinho Paula ele pode atuar também numa estrutura de um 4-3-3, nesse tripé, sendo esse meia pelo lado direito ou também um meia pelo lado esquerdo. É um cara que consegue chegar bem à área também, tem um bom passe curto. Quando ele está sob pressão, como ele atua nessa região de meio campo, é onde não tem tanto espaço. Quando ele recebe mais pressionado, ele consegue esconder bem a posse de bola utilizando o corpo. E aí executa bem domínios com a perna esquerda, que é a perna não dominante dele. A dominante é a perna direita. Então realiza esses domínios orientados com a perna direita, sai da pressão e consegue gerar jogo. É o famoso condutor de bola. Conduz muito bem a posse de bola, é um motorzinho porque é um cara que é versátil, né? Não tem uma posição fixa, pode cair pelo lado direito, pode transitar mais por dentro também. Então gosta de ter essa liberdade também para chegar dentro da área. E sem a posse de bola, é um cara que tem boa leitura para realizar antecipações. Também, se ele estiver bem fisicamente, pode entregar, pode ser uma peça importante no momento que o Inter for pressionar lá em cima, que é um cara também intenso. Então, a gente precisa ver como ele vai estar em 2026, porque ele acabou se lesionando em 2024, no início de 2024, ficou 307 dias parado, 10 meses pela lesão no joelho direito, a lesão ligamentar no joelho direito. Então, em 2025, acabou atuando somente 11 vezes como titular do Vasco no Campeonato Brasileiro, e aí o Inter aposta nesse jogador. Tem boas características, mas aí vai depender muito também da sua parte física. Se estiver bem fisicamente, poderá ser uma peça importante para a equipe do Inter no decorrer da temporada. Tá, então agradecer o Lucas, agradecer o pessoal da Futuri que liberou ele para poder gravar esse vídeo aqui pra gente e a gente ter uma análise mais profunda do Paulinho de Paula. Não esquece, gente, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações também. Não esquece de dar aquela moral lá na KTO. KTO.bet.br, que é a casa de aposta aqui parceira. Link na descrição, primeiro comentário fixado. Comenta sobre tudo. Paulinho de Paula, comenta sobre o Vitor Jesus, conheci ele da base do Cruzeiro. Também pode falar sobre o que tu acha da contratação do Bruno Rodrigues e se tu investiria forte em na permanência, na verdade, do atacante Vitinho. Fechou? Beijo pra todo mundo, tamo junto, até mais.